não atrasar muito também. Perfeito, Will. Eu vou passar para você, para a gente atrasou um pouquinho, né, em função desse probleminha no link. Se você puder se apresentar rapidamente, e a primeira perguntinha que eu vou te fazer é em relação à inflação, né? É um tema que a gente ouve sempre e queria que você falasse um pouquinho como que ela gera um impacto no nosso dia a dia. Legal, Léo. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sou eu, Debrando Neres. Eu estou no mercado de seguros e no mercado financeiro há um pouco mais de 15 anos, quase 20 anos nesses dois mercados, né? Sou assessor de investimentos, sou corretor de seguros, e a ideia hoje, como o Léo já trouxe ali um spoiler, né? É esse bate-papo. Né? Nós já tivemos um primeiro encontro para trazermos conteúdos mais conceituais. Então, o Léo já trouxe uma pergunta maravilhosa aqui, né? Falando um pouco sobre inflação, como que ela impacta o nosso dia a dia. Então, eu vou começar respondendo a pergunta do Léo e fiquem à vontade para colocar demais perguntas aqui no chat, tá? Então, Léo, olha que bacana, né? Quando a gente fala de inflação, eu costumo falar que a inflação oficial é uma, a inflação individual é outra, né? Por quê? Porque nós temos alguns índices oficiais de inflação, né? O IPCA, o IGPM, né? O IPCA, por exemplo, hoje nós estamos com o IPCA acumulado de quase 4% nos últimos 12 meses, né? E aí muita gente pensa assim, puxa, uma inflação de quase 4% nos últimos 12 meses, até agora aceitável, até agora uma inflação controlada, né? Só que isso é algo fictício. Como assim? Você está falando que esse número não é verdadeiro? Não é que ele não seja verdadeiro. Mas a minha inflação, a inflação do Léo, a inflação do Esteves e de todos os demais aqui, do Ricardo, ela pode ser outra. Por quê? Olha que interessante, né? Só trazendo alguns dados, então, para nós discutirmos. Agora, no mês de abril, nós tivemos, por exemplo, uma alta de 17% só no tomate, Léo. Aí se o Léo falar assim para mim, cara, mas eu não como tomate. Então, isso para o Léo é irrelevante. Isso para o Léo é irrelevante. Agora, em compensação, a batata, ela caiu quase 9% no último mês. Aí se o Léo falar para mim, opa, isso daí é o meu prato preferido. Isso daí eu como quase todos os dias. Então, gente, quando a gente fala de inflação, claro que o IPCA, ele tem uma cesta de itens ali entre alimentos, transportes, moradia, e isso impacta de maneira geral a nossa vida. Mas de maneira individual, será que ela impacta realmente o meu bolso? Será que ela impacta as minhas finanças, tá? Então, cada um tem a sua inflação, né? Cada um tem o seu índice, né? Só para poder fechar esses números, por exemplo, né? A inflação para alimentos fora de casa, refeição fora de casa, ela teve uma alta de quase 1%. Mas se a pessoa falar, não, eu prefiro levar minha comida de casa, eu levo minha marmitinha, para essa pessoa não teve impacto esse número. Então, quando a gente fala de inflação, isso é muito relativo, não é? Agora, trazendo um pouco da inflação para os nossos investimentos. A gente sempre fala que o investimento, ele te traz um retorno real quando ele rende acima da inflação. Porque isso mantém o seu poder de compra de maneira geral, né? Como hoje nós estamos com uma inflação relativamente controlada, como eu falei ali, 3,8%, 4% nos últimos 12 meses, qualquer investimento de renda fixa hoje está batendo a inflação. Então, nós podemos dizer que hoje o Brasil está com juro real positivo, porque os investimentos estão rendendo acima da inflação. Mas nós sabemos que tudo no mercado financeiro é cíclico, né, Léo? Então, hoje nós estamos com uma inflação controlada, e daqui 12 meses, e daqui 24 meses. Então, por isso que é importante ficar atento a esses pilares e também acompanhar a rentabilidade dos investimentos para sempre tentar manter esse seu poder de compra. Excelente, Will. Até a questão que você comentou da inflação pessoal, né? Eu vejo escola, né? A escola sempre aumenta mais do que a inflação que a gente Não vê, né? é? Pois Impressionante. é. A escola da criança, todo, né? E os produtos, até o arroz, o pessoal está falando em função dessa questão do Rio Grande do Sul, né? Que provavelmente vem um aumento Sim. bem alto no arroz. Will, eu vou passar para uma segunda pergunta que não tem nada a ver com a primeira. Quer dizer, tem um pouco a ver. Boa! E é A isso aí. ideia, O ideal é fazer algo, digamos assim, um bate-papo aleatório, né, Léo? isso. E aí, até Boa! para estimular o pessoal que tiver uma dúvida sobre essa.
A segunda dúvida é a seguinte: em relação a carro, imóvel, a gente vê muitos, vale a pena alugar, vale a pena comprar, e eu acho que entra no mesmo raciocínio que você teve, né? Bom, de repente pode ser que vale a pena para um ou para o outro, e para eu saber se vale a pena para mim, quais os aspectos eu teria que ponderar para tomar essa decisão entre comprar ou alugar um carro ou um imóvel? Eu sei que é uma pergunta que é um pouco complexa, né? Claro, mas dá para termos uma ideia, né? Dá para criarmos aqui uma linha de raciocínio para ajudá-los ali numa decisão como essa. É claro que uma decisão, gente, entre comprar um bem ou alugar esse bem, além da questão matemática, né, além dos números, a gente tem também uma questão subjetiva, uma questão pessoal, né? Tem pessoas que têm um certo receio em falar, puxa, eu prefiro morar naquilo que é meu, eu prefiro morar naquele imóvel que eu sei que está no meu nome, por mais que eu tenha financiado, parcelado. Tem pessoas que falam, olha, eu não me apego a isso, não tem nenhum problema. Então, claro que além da questão matemática, tem também a questão pessoal, a questão ali muito ligada a esses aspectos, né? E o brasileiro, de maneira geral, né, Léo? Ele foi educado ali a comprar imóveis, tá? Isso é uma tendência, né? Mas agora trazendo um pouco de matemática para o nosso tema, para o nosso assunto, trazendo um pouco de números, né? É claro que como você fará essa compra e o item que você vai comprar aí também pesa muito, né? Vamos começar pelo automóvel, por exemplo. Então vamos lá. O automóvel é um bem que deprecia, gente. Né? Tudo bem que no meio da pandemia nós vimos algo inédito, né? Os veículos aumentarem de preço, mas passada a pandemia voltou à normalidade. Não adianta, o automóvel é um bem que deprecia. Isso quer dizer o quê? Eu compro um carro hoje de 150 mil reais e a tendência é daqui 2, 3 anos eu vender esse carro a 30, 40 ou até 50% do valor que eu paguei. Ponto. Né? Esse é um ponto. Eu estou ciente dessa depreciação? Eu topo essa depreciação? Ok, esse é o primeiro ponto a analisar. O segundo ponto a analisar, como será feita a compra desse carro? Você tem o capital para comprar à vista? Porque se você tem o capital para comprar à vista, de fato esse carro vai custar 150 mil para você. Agora, se você não tem o capital para comprar à vista, você vai financiar esse carro, ele não vai te custar 150 mil. Se você financiar em 24, 36, 48 parcelas, né? Hoje, com uma taxa de juros que nós temos aí, provavelmente esse veículo vai para um custo final ali de 200, 210, 220 mil. Então, agora falando de matemática, falando de números, eu compro um veículo hoje de 150 mil, financiado, daqui 3 anos ele terá um custo de 200 mil, só que ele vale 100. Então, matematicamente falando, parece que essa conta não fecha, né? Então, eu compro um carro de 150 mil financiado que vai me custar 200, daqui 3, 4 anos eu vendo ele por 100. Ou seja, eu acabei dispondo de um capital ali de 200 mil e hoje eu tenho 100 mil de capital na hora de eu vender esse veículo. Esse ponto pode fazer muita gente desanimar na hora de comprar um veículo, né? E alugar o veículo pode ser uma alternativa. E aí, se você tem o capital para comprar o carro à vista, claro que você não teria o aspecto dos juros. Mas pensa o seguinte: esse capital aplicado ali a um fundo de renda fixa, ou a um tesouro direto, ou a um CDB, a um CDI, e a rentabilidade desse investimento? Ele consegue pagar o aluguel desse veículo? Olha que ponto interessante. Você não fica sem capital, né? Você não abre mão ali de um capital para uso emergencial, se for o caso. Você não deixa de ter um veículo à sua disposição, não é? Só que aí você tem ali a locação dele, tá? Então, quando a gente fala de veículos, essa é a linha de raciocínio. Pensem nesses pontos. Eu vou comprar à vista, ou vou financiar, ou quanto que rende o meu dinheiro investido hoje? Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de imóveis, né, estamos falando de moradia, é o sonho da maioria das pessoas, né? É ter ali o seu imóvel, ter a sua moradia ou ter sua privacidade. Quando a gente fala de imóveis, aí a gente analisa outros aspectos, né? O imóvel, gente, é um financiamento de longo prazo, né? Normalmente 10, 15, 20, 30 anos. E eu sempre falo para as pessoas não se iludirem com financiamento. Por quê? Olha, por mais que eu tenha financiado em 30 anos, mas eu estou morando no que é meu. É seu até você terminar de pagar.
Esse é o ponto. Se você financiou em 30 anos, enquanto você está pagando esse imóvel, ele não é seu totalmente. Você pode perder esse imóvel para o banco? Pode. Claro que pode. O grande erro das pessoas, quando começam uma vida financeira, ali, puxa, estou com 20 e poucos anos, 30 anos, 35 anos, vou casar, ou estou namorando, estou noivo, né? Estou noiva. Vamos financiar um imóvel? Muitas vezes, a parcela do financiamento compromete boa renda, boa parte da renda do casal. E aí vocês ficam presos, ficam amarrados. Às vezes é uma parcela que compromete 50% da renda do casal, é praticamente metade, não é? E se acontece algum imprevisto, um dos dois perde o emprego ou precisa mudar de empresa, então esse é um ponto delicado. Então, por que não tentar juntar o máximo possível de entrada? E nesse meio tempo, o que que você pode fazer? Vai mesclando o aluguel com uma reserva financeira. Ou por que não o aluguel com consórcio, se for o caso, não tem nenhum problema. Mas vai montando uma estratégia para que você financie o mínimo possível, tá? Não tem problema. Eu sei que muita gente, né, cresceu com aquele ditado: quem casa quer casa, né? Só que a que custo eu vou ter essa casa? Tá? Então, não tem nenhum problema nos primeiros meses, nos primeiros anos do matrimônio ali, você pagar o aluguel, mas com planejamento para comprar o seu imóvel, tudo bem, né? Aí eu monto um planejamento, vou criando um fluxo de caixa, vou guardando um valor mensal ali e tento financiar o mínimo possível, né? Aí tudo bem, depois eu consigo uma entrada ali de 50% do imóvel, financio o restante, vou juntando uma grana. Por quê? Porque estamos falando de juros compostos, Léo. Quando a gente faz uma simulação de financiamento de 30 anos, olha, depois eu até posso mostrar alguns sites aqui para vocês, né, se tivermos tempo, você chega a pagar mais de 2 imóveis por conta dos juros compostos. Então, é uma questão delicada. Eu sei que todo mundo, muita gente pensa em ter o próprio imóvel, mas faça isso de maneira planejada, de maneira racional, para não colocar, né, a carroça na frente dos bois, como a gente sempre fala, né? Excelente. Pessoal, se alguém, eu vi que tinha algumas pessoas com o microfone aberto, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu vou voltar um pouquinho, Will, a questão das dívidas, né? A proposta é essa, né? Ir e voltar. E a gente está falando, vai falar um pouco sobre investimento daqui a pouco, mas a pessoa que tem dívidas, né? E a gente sabe que o número de endividados no Brasil é alto, né? Como que a pessoa faz para ela sair das dívidas? Boa, Léo. Essa daí é um tema sempre recorrente, né? Ainda estamos, no primeiro semestre do ano e todo começo de ano, a gente demora um tempo, né? Muita gente demora um tempo ali para se reorganizar financeiramente, né? Os 3 primeiros meses do ano é IPVA, é rematrícula de escola, é IPTU, um monte de coisa. Ainda vem aquelas contas de final de ano, não é? Então, às vezes, os primeiros meses do ano, a pessoa vai ali engatinhando, tentando se reorganizar. Então, estamos em maio, né? Então, muita gente está começando a tomar um fôlego agora, né? Mas para aqueles que ainda estão precisando se reorganizar, a primeira dica que eu dou para sair das dívidas é fazer uma espécie de auditoria. Tá? Eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa fazer uma auditoria nossa. Quando eu falo auditoria, né, não estou falando algo tão complexo como na contabilidade. É uma auditoria pessoal. É pegar um sábado de manhã, um domingo de manhã, imprimir a fatura do seu cartão de crédito, porque hoje, Léo, é tanta coisa que a gente coloca no cartão de crédito, né? Assinatura de streaming, assinatura de vinho, assinatura de revista, assinatura de tanto item. E às vezes a gente tem coisas ali no cartão que você fala, nossa, eu nem lembrava que eu pagava isso. Sabe aquela coisa? É R$ 30 daqui, R$ 50 dali. Então, a primeira dica que eu dou é fazer uma espécie de auditoria mesmo. Imprime a fatura do seu cartão, pega um domingo de manhã, dá uma olhada em todos os itens que realmente são importantes. Por que que é legal você fazer isso? Porque eu preciso reservar uma parte da minha renda para investir mensalmente. Eu sei que a gente vai falar de investimentos daqui a pouco, mas eu tenho que reservar uma parte da minha renda. Se você percebe que passou 2, 3, 4 meses e você não conseguiu guardar nada nesse período, é o sinal de alerta. Acendeu a luz amarela. Opa, peraí.
eu estou gastando demais, eu preciso rever essas contas, começa pelos itens supérfluos. Agora, se for o caso de realmente ser uma situação mais delicada, já estou com algumas dívidas maiores, cobranças, juros, aí eu sempre falo para as pessoas olharem para as dívidas de maior custo. E, gente, nós temos dívidas de custos elevadíssimos. Por exemplo, dívidas com cartão de crédito, com limite do cheque especial, não é? Se você, de repente, está usando o cheque especial ali, o LIS do banco, né, que a gente sempre fala, se você parcelou a fatura do seu cartão de crédito ou está pagando o mínimo, realmente isso daí vira uma bola de neve. Então, a dica que eu dou é, olha o seu saldo devedor no cartão, olha o saldo devedor ali no limite do cheque especial, troca essa dívida de custo elevado, porque estamos falando de dívidas que a taxa de juros chega a 15% ao mês. Estamos falando de juros compostos, Léo, isso dá mais de 300% ao ano. Então, troca essa dívida de um custo elevado por um custo menor. Então, de repente, conversa com o banco, conversa com o teu gerente, faz um empréstimo, se for o caso, né, para a maioria aqui que são funcionários registrados, faz um empréstimo consignado, que é uma taxa baixíssima, e aí você troca uma dívida cara por uma dívida barata. Mas aí vale, mais uma vez, a reeducação financeira, né, aquela auditoria, porque senão você vai trocar uma dívida por outra e daqui a pouco volta a dever no cartão e aí tem as duas e não resolveu o problema. Legal, Léo? Muito bom, muito bom. Agora eu vou virar a chavinha para a questão dos investimentos, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre investimento e cada hora é uma coisa nova. Eu vejo assim, né? É o Bitcoin que está subindo, aí a hora que você começou a entender o Bitcoin aparece outra coisa, e aí a pessoa às vezes tem um gerente no banco, um assessor. Qual a sua recomendação para uma pessoa que está começando, querendo começar a investir? O que que ela deve procurar? Quais os canais? Legal, legal. Vamos lá, então hoje a gente vive uma espécie de democracia dos investimentos. Isso é muito bom, viu, gente? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos o acesso à informação que nós temos hoje, né? Hoje você liga a TV, você vê alguém falando sobre CDB, sobre LCI, sobre LCA, sobre fundos imobiliários, você está ali no seu Instagram, na sua rede social, você vê um post sobre investimentos, isso é maravilhoso, né? Ou seja, nós finalmente rompemos a bolha, porque as pessoas acreditavam que só tinha poupança como investimento, né? Então, nós rompemos a bolha. Isso é bom por um lado, né? Porque se fala mais de investimentos, então é um assunto que está em evidência, mas por outro lado, eu preciso montar ali uma estratégia, tá? É claro que, puxa, nós temos investimentos de diversos perfis, de riscos diferentes. Então, para quem está começando a investir, eu sempre falo para começar pelo básico, pelo arroz com feijão. Começa com os produtos de renda fixa, tá? E aí, quando a gente fala de produtos de renda fixa, se quiser, pode anotar aí. Nós temos Tesouro Direto. Só do Tesouro Direto nós temos uma série de títulos, né? Tem o IPCA, tem Tesouro Selic, tem Tesouro Pré-fixado. Nós temos também CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimentos de renda fixa. Por que que eu aconselho a começar pela renda fixa? Porque a renda fixa, claro que ela tem oscilação também, não é porque o termo é renda fixa, né? Porque significa que seu rendimento é garantido, não, mas ela traz mais previsibilidade, tá? Tem gente que já começa a investir, Léo, e às vezes não, a gente fala que pulou degraus, né? A pessoa não foi degrau a degrau, ela já quis esticar a perna e ir lá para um Bitcoin, ir lá para uma criptomoeda. Não estou falando para você não ir até lá. Vai, mas tem gente que vai com muita sede ao pote e às vezes pega uma reserva de emergência, coloca num fundo de ações, num fundo de dólar, Bitcoin, e às vezes toma algumas pancadas ali, porque estamos falando de investimentos com uma volatilidade enorme, e às vezes a pessoa toma um susto e aí se retrai, fala: não, isso não é para mim, não quero mais saber disso, tomei aqui uma pancada, perdi ali 10, 15%, tô fora.
E aí é ruim, porque cria um trauma, né? Então é muito legal começar aos poucos, tá? Eu sempre falo que investir, eu faço a seguinte comparação: é como entrar numa piscina que você não conhece a profundidade. Você não vai pular de cabeça, a não ser que você conheça. Mas se eu não conheço, eu vou pela escadinha, vou descendo, vou sentindo ali a profundidade, vou andando durante a piscina. Opa, eu sei que até aqui dá pé, daqui para frente eu não consigo mais. E assim, esse é o ponto, tá? Agora, aproveitando o gancho, Léo, e eu tenho que falar sobre isso, né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas confundem investimento com as casas de apostas. Gente, isso não é investimento, isso é aposta. Hoje existem eu não sei quantas bets, né? É bet daqui, bet dali, é bet faria e não sei o que de bet. Gente, isso não é investimento, isso é uma aposta. Isso é uma aposta. Uma aposta é um jogo. Eu falo porque eu recebo muita mensagem de gente falando para mim o seguinte: olha, quero começar a investir. E aí eu vi que se eu colocar assim, R$ 200 ali numa bet, apostar no empate do Palmeiras ali, eu vou ganhar tanto. Gente, isso é uma aposta. Ah, se o juiz der um cartão amarelo para tal jogador. Gente, isso é aposta. E as pessoas estão ficando doentes com isso, Léo. Recentemente, o Jornal Estado de São Paulo fez uma matéria que já tem pessoas fazendo tratamento psicológico para lidar com isso, porque perderam tudo o que tinham por conta dessas casas de apostas. Gente, hoje a facilidade de você acessar essas bets é enorme. Não estou falando para você não fazer isso, só não chama isso de investimento. Investimento não é. É uma aposta, como a Mega Sena, como a Loto Fácil, só que é uma aposta, não é investimento. Legal? Legal, Will. E até, assim, é uma coisa, é um investimento, não é um investimento, como você falou, é uma aposta que geralmente você perde. Não é? E- É, é, porque até funciona assim, né? Você lá está precificado quando você ganha uma aposta óbvia, ó, sei lá, vai jogar um time grande, um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo contra um time do interior. Se é, você ganhar, você vai ganhar muito pouco. E quando você perde 100%. é Então, isso mesmo. uma hora você vai perder, e aí a pessoa quer recuperar o que perdeu, e aí cria um vício, né? Porque tem a questão da dopamina. É Então, isso. eu conheço amigos que trabalham com isso, e até faço questão de falar para vocês. Eles falam: olha, ninguém ganha. Não é que um ou outro ganha. E o que ganhou vai perder depois. Então, eu sei que é um pouco É, radical falar isso, mas se você usar isso como um entretenimento controlado, que ó, tudo bem, faz parte, né? Vou jogar um bingo ali, ganhar, ganhou, perder, perdeu. Agora, se encarar isso como um investimento, aí pode te gerar problemas, né? Como o Will falou, tem casos e casos de pessoas que é um jogo, né? é, Antigamente a gente ouvia, o cara perdeu tudo apostando em cavalo, enfim, é o cavalo de hoje em dia. é o cavalo de hoje em dia, É. perfeito. Will, mudando de novo de assunto, né? Esse é um tema que eu acho que para você é bem comum e as pessoas têm falado mais e eu queria te perguntar, qual que é a importância de um seguro de vida? Se você puder falar rapidamente sobre as modalidades de seguro de vida, que hoje em dia o pessoal, que é outra coisa que o pessoal fala assim, tem um seguro que é resgatável. Então, às vezes parece que esse seguro pode parecer com um produto de previdência, ou às vezes parece um investimento. Se você puder, eu sei que é um tema que daria para você falar muitas horas, mas se der para dar um panorama, porque tem chegado muito para a gente também essa questão do seguro, né? E acho que o pessoal deve estar tendo essa informação também. Legal, legal. O seguro, antes de falar do seguro de vida, Léo, eu quero falar do seguro de maneira geral, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de finanças, o seguro é um dos pilares primordiais. Por quê? Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de jogar o jogo da vida, né? Onde você ia andando pelo tabuleiro. E aí era interessante, gente, o jogo da vida que ele até traz ali algumas jogadas envolvendo o seguro, né? Então, eu não vou lembrar exatamente como, mas tinha uma carta, uma casinha lá que você caía e falava assim: olha, sua casa sofreu um vendaval e você não tinha seguro. Volta três casas. Gente, o seguro é isso na vida real.
O seguro é isso na vida real. Então, se a sua casa sofre um dano elétrico, um vendaval, se você bate o seu carro, ou de repente teve algum problema na empresa, se você não tem uma pólice de seguros para reparar esse prejuízo, para te confortar ali financeiramente com relação a isso, não tem jeito, você vai ter que usar as suas reservas, as suas economias. Isso faz você voltar algumas casinhas. Não tem jeito, não é? Imagina uma pessoa que já está ali guardando todos os meses, durante anos, né, montando ali a sua reserva financeira, montando ali a sua aposentadoria, já chegou ali a R$ 300 mil ali, está guardando. Aí, de repente, não tinha o seguro do carro ou não tinha um seguro de vida. Agora eu vou para o vida, tá, Léo? Não tinha um seguro de vida. Ela descobre um câncer. Ela descobre uma doença grave. E aí ela fala: se eu depender, infelizmente, né, da saúde pública, o tempo aqui custa muito caro. E às vezes a pessoa gasta essas economias com um oncologista, com uma clínica especializada, com uma consulta com um médico especializado. Então, tudo aquilo que ela guardou, ela pode perder ali por conta aí, dando como exemplo uma doença grave. Agora, entrando de vez no seguro de vida. O seguro de vida, gente, muita gente ainda olha para ele só com fator morte. Seguro de vida não foi feito só para morte. Seguro de vida, ele é proteção de renda. É isso, é proteção de renda. Ele blinda o seu patrimônio, tá? Numa situação como essa que eu comentei, não é? O seguro de vida ele tem cobertura de doenças graves, então Alzheimer, Parkinson, câncer e vários tipos de câncer, né, que nós estamos falando. Ele te traz essa questão. E como funcionaria essa cobertura de doenças graves? No diagnóstico, Léo, o médico diagnosticou a pessoa com câncer de útero. Mandou esse diagnóstico para a seguradora libera na hora o capital segurado para a pessoa fazer o tratamento como ela achar melhor. Não é por reembolso. Não estamos falando de um plano de saúde que você vai ter que marcar uma consulta só com o médico da operadora. Não. Você tem uma cobertura de doenças graves de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Foi diagnosticado com câncer, esse capital é liberado imediatamente. Quer pegar esse dinheiro e viajar? Quer pegar esse dinheiro e gastar? Quer fazer o seu tratamento? Faça. Então, o seguro de vida é sim uma maneira de proteger o seu patrimônio. Tá? E claro que tem vários produtos hoje no mercado, né? Tem produtos básicos ali, que aí realmente é mais cobertura para morte, tem cobertura de DIT, né? Que é uma despesa por interrupção temporária, tem seguro para invalidez e tem também o que o Léo comentou, né? O seguro de vida, gente, nós temos hoje basicamente alguns produtos bem centrados no mercado. Nós temos o Vida Tradicional, que é um seguro que você paga como se fosse uma mensalidade mesmo, tá? Então você vai pagando por mês e você vai pagando pela vida toda, né? É claro que esse produto ele é cobrado de acordo com o risco. Ou seja, conforme a sua idade vai aumentando, esse seguro vai ficando mais caro, né? É normal. É o risco que você apresenta ali de ter uma doença, de ter algum problema. Mas tem algumas empresas que já vendem o que a gente chama de seguro whole life, que é para a vida toda. Então você paga um valor maior e você congela o risco. Esse produto é muito legal, Léo. Então a pessoa hoje tem 40 anos. Ela fala: olha, eu tenho 40 anos, minha saúde está perfeita, minha condição de saúde está legal. Quanto custa uma pólice de seguros para mim hoje, aos 40 anos? Whole life. Sei lá, a pessoa vai gastar uma grana aí, R$ 5.000. Ela pagou esse valor, ela comprou uma pólice para a vida toda. Quando ela tiver com 60, 70, 80 anos, o seguro de vida dela está pago, tá? Ele é bem mais caro que o tradicional? É, mas você congelou o risco. Você comprou a pólice. A gente fala que o seguro de vida tradicional que você vai pagando por mês é como se fosse um aluguel. O outro não, você comprou a casa, a pólice é tua, você não tem depois mais custos. Esses são dois produtos bem comuns no mercado. Outro produto muito comum no mercado, né, quando a gente fala de seguro de vida, as pessoas querem ter algum tipo de benefício em vida, né, também, além das coberturas. Puxa, eu vou pagar esse seguro e quando eu não quiser mais, eu recebo alguma coisa de volta? Então, é muito comum no mercado os produtos como vida resgatável, que é o que o Léo comentou agora há pouco.
Só que, gente, mais uma vez, né? Assim como no mercado de seguros e no mercado financeiro, não existe almoço grátis, tá? Então, quando você tem um produto resgatável, uma parte do que você paga vai realmente para o seu seguro de vida e outra parte pequena vai para essa reserva financeira que vai ficar aplicada e eles te devolvem isso no final do plano, daqui 10, 20, 30 anos, tá? Então, por que que eu falo que não existe almoço grátis? Porque esse produto só um pedaço dele volta para você, não é o valor mensal que você paga, não é a totalidade, e normalmente esses produtos têm um capital segurado baixo, justamente por conta disso, né? Porque só um pedaço vai para custear o seguro, outro vai para a formação de reserva. Legal, Léo? Excelente, excelente para a pessoa ter uma ideia, né, de como que você falou, né, de preservar o patrimônio, alguma eventualidade, né, essa questão também, às vezes, a pessoa que faleceu, aí tem questão de inventário, tem outras coisas, né, que fazem parte do planejamento, né? Isso é sensacional também, viu, Léo? A gente vê muitas pessoas hoje contratando o seguro de vida justamente como planejamento sucessório, né? Porque hoje, gente, quando a gente fala de inventário, né? Até aproveitando o gancho do que o Léo trouxe, que foi muito legal, não tem jeito, gente. É só dar uma pesquisada rápida aí no Google, coloca aí, ó, ITBI ou ITCMD, né? São impostos que você precisa pagar na transferência de um imóvel. O ITBI é quando você transfere em vida e o ITCMD é quando você transfere em morte. Então imagina que o seu pai, a sua mãe, o seu avô tem uma casa, dois, três imóveis e eles faleceram. E aí é preciso fazer esse inventário. Gente, o ITCMD, mais taxas da prefeitura, eles podem chegar a 25% do valor do patrimônio. Então, estamos falando aí que se a pessoa tem um patrimônio de 2 milhões, 25% disso já são 500 mil reais, gente. E aí, muitas vezes, a família não está preparada para esse custo. Onde eu vou tirar 500 mil reais ali de última hora para fazer a transferência desses bens? O seguro de vida não entra em inventário. Isso que é legal. E você nomeia o beneficiário. Então, tem muita gente que já paga uma apólice de seguro de vida pensando nesse planejamento sucessório. Muitos advogados que trabalham com direito familiar, planejamento sucessório, já indicam para os clientes: faça um seguro de vida. Ah, mas eu tenho vários imóveis, eu tenho dinheiro. Ok, mas é justamente por conta disso que você precisa de um seguro de vida, para facilitar esse trâmite na sua ausência. Excelente, né? Como é importante ter acesso à informação, né? Porque muitas vezes o herdeiro ali está esperando um patrimônio e a surpresa é que é grande, É o né? imposto, pois é, pois E, é. e às vezes até precisa tomar uma decisão que perde um pedaço do patrimônio, vende com pressa, alguma coisa, enfim. Sim, queima, né? Então, Literalmente queima um patrimônio para resolver outros, né? Eu tenho amigos advogados, Léo, só fazendo um parênteses aqui, que já estão milionários. Por quê? Porque eles falam, a gente pega ali para fazer inventário de uma família que tem quatro, cinco imóveis, eles não têm dinheiro. A gente fala, dá um imóvel para a gente faz o inventário dos outros quatro e esse fica como parte do pagamento. É assim, você vê, é assim. é, é uma forma de destravar ali o É, processo, né? exato. Will, Will, passando para a questão da previdência, eu acho que é uma outra coisa que pode ser uma fundamental, né, no processo de construção de patrimônio e tal. Queria que você falasse um pouquinho também, sei que também é um tema, tem muitos detalhes, né? Tem, Mas que agora algumas pessoas já entregaram imposto de renda, outras ainda vão entregar. Sei que tem alguns benefícios, né? De tem. repente, Legal, passar então, bom. boa, boa, Léo. Então, gente, previdência privada, né? É um produto que particularmente eu sou apaixonado, né? Eu gosto muito de previdência privada. Por quê? Porque quando eu falo de previdência privada, eu lembro do INSS, né? E o que que significa INSS? Significa o seguinte: isso não será suficiente. Ponto. Isso é o que significa INSS, gente. Não é outra coisa, não, é isso mesmo. Isso não será suficiente. O que que isso quer dizer? Não espere contar apenas com a aposentadoria da Previdência Social. Não conte com isso.
tá? Ah, eu sei que isso vai ser importante? Vai ser, mas não será suficiente, tá? Primeiro, por quê? Porque existe um teto da Previdência, gente. Então, se você tem um salário de 10, 12, 15 mil reais mensais, 20 mil reais mensais, sinto lhe dizer, mas o teto da Previdência é 7. Quando você se aposentar, você vai se aposentar com 7, 7,5, e olhe lá, não é? Então, o primeiro ponto é esse. Por que que eu preciso de uma previdência privada? Por quê? Porque ela vem como um complemento à previdência social. Ela não veio para substituir a previdência social. Até porque a previdência social é compulsória, né, gente? Não tem para onde correr. A gente tem que contribuir com o INSS. Mas ela veio para complementar. Então, esse é o primeiro ponto do porquê ela é importante. Tá, então eu vou fazer uma previdência privada. O Léo falou aqui sobre declaração de imposto de renda, né? Nós temos dois modelos hoje de previdência, né? PGBL e VGBL. É sopa de letrinhas, tá? Não fica tentando decorar letrinhas, não. Eu vou falar basicamente o que que você tem de diferencial entre elas. Se você faz uma previdência PGBL, né? Começa com P, de que você pode usá-la para bater no seu imposto de renda. Então, o que que isso quer dizer? Né? O Léo falou, muita gente declarou imposto de renda, né, em relação a 2023, viu a mordida do leão, viu a mordida ali todo mês quando recebia ali o olerite, né? Puxa, olha, tem gente que já está naquela faixa de 27,5 de tributação. Então, todos os meses via ali a mordida do leão no seu rendimento, no seu salário, né? Se você faz uma previdência PGBL, você pode abater até 12% da sua renda bruta anual tributável. Gente, isso é muita coisa. É 12% da renda bruta anual. Então, quando você faz uma previdência PGBL e coloca ela na sua declaração de imposto de renda, isso diminui muito a mordida na declaração do ano seguinte. Só que não adianta fazer ela para essa declaração. Por quê? Porque você tem que fazer uma previdência até o último dia do ano. Então, se você faz uma previdência PGBL até o dia 31 de dezembro desse ano, aí você já consegue usá-la para bater no imposto de renda do ano que vem, tá? Essa é a PGBL. Então, ela é mais indicada para quem realmente entrega a declaração no modelo completo, Léo. Então, eu sei que a maioria que entrega no modelo completo, ela seria mais interessante. Agora, se você pretende fazer uma previdência para um filho, para uma filha, que de repente nem entrega a declaração de imposto de renda, pode fazer a VGBL. Faz a VGBL, tá? E aí, qual que é a diferença, né? De novo, né, gente? O governo nunca perde. A VGBL você não pode usar para abater no imposto de renda, né? Você até declara ela, mas você não pode usar como abatimento. A PGBL você pode usar como abatimento. Só que lá na frente, quando você for resgatar essa previdência, a PGBL, o imposto de renda será em cima do montante total. Tá? Então, a PGBL você pode usar para abater seu imposto de renda, mas na hora do resgate, a tributação será sobre o total. Já a VGBL, você não tem o benefício de abater no imposto de renda. Em contrapartida, lá na frente, na hora do resgate, o imposto de renda aí fica igual aos investimentos de renda fixa. Você paga imposto de renda só sobre o rendimento e não sobre o total. Tá? Essa é basicamente as diferenças entre PGBL e VGBL. Claro que o Léo falou aqui que previdência, se deixar, a gente fica 3 horas falando, né? Tem tabela progressiva, tabela regressiva. Aliás, é possível, Léo, e aproveitando, né, dando essa dica para todo mundo, é possível, gente, você embutir na sua previdência o seguro de vida. Então, de repente, você faz uma previdência ali para guardar R$ 500 por mês, R$ 400 por mês, e na hora da contratação da previdência, você embute o seguro de vida. E é legal porque o custo acaba sendo menor. Então, de repente, você vai pagar ali R$ 550 por mês. Então, R$ 500 é a sua previdência e os outros 50, às vezes, é o custo do seguro de vida. Então, dá para fazer isso, viu? Isso é muito legal. Bem interessante, né, Will? Uma questão que você comentou que não existe almoço grátis, né? Então, às vezes a pessoa pensa, bom, então eu vou pegar, vou declarar no final do ano, aí no outro ano eu resgato, né? O governo já sabendo disso, você vai pagar uma quantidade de imposto mais alta, o que acaba inviabilizando essa operação, né? Senão todo mundo faria, né? Exato, é.
E só um detalhe, viu, Léo? Aproveitando o gancho, gente, não dá para migrar entre os produtos, viu? São produtos distintos, né? Essa questão que o Léo trouxe é muito boa. Ah, hoje eu tenho um produto PGBL. Hoje eu declaro imposto de renda no modelo completo, então tem um PGBL. Ah, daqui 10 anos eu saí da empresa, montei o meu próprio negócio, hoje eu entrego a declaração no modelo simplificado. Posso transformar essa minha PGBL numa VGBL? Não. Não. São dois produtos totalmente diferentes, tá? Não tem como. Eu sempre aconselho as pessoas, e eu particularmente fiz isso, eu já tenho logo duas previdências, uma PGBL e uma VGBL. Uma eu vou transformar em renda, para justamente ter uma mordida menor, é a PGBL. Outra eu coloquei na tabela regressiva para resgatar o montante lá no final, no modelo VGBL. Por que que é legal, Léo? Só fechando esse assunto previdência, que ele é muito bom. Quando você escolhe a tabela regressiva, o que é isso, gente? Quanto mais tempo a sua previdência fica investido, menor é a alíquota de imposto de renda na hora do resgate. Então, tem produtos de previdência na tabela regressiva que na hora do resgate você paga só 10% de imposto de renda. Ou seja, gente, qualquer investimento de renda fixa, a menor tributação é 15%. Qualquer produto de renda fixa. Você consegue investir em previdência e ter uma alíquota na hora do resgate só de 10%. Mas para isso é planejamento. Para ter essa alíquota de 10%, eu tenho que deixar o dinheiro investido por pelo menos 10 anos. Então, é tudo uma questão de montar estratégia, viu, Léo? Viu? E nesse caso, teria aquele come cotas ou não? Sensacional. Previdência não tem come cotas. Né? O que que é o Come Cotas, gente? Quando você investe em fundos de investimentos, né, o fundo ele tem o que a gente chama de Come Cotas. Se não me engano, é no mês de maio e no mês de novembro, né, o Come Cotas. O que que é o Come Cotas, gente? O governo, sabendo que uma hora você vai resgatar esse investimento, ele já antecipa a cobrança do imposto de renda. E o que que é esse Come Cotas? Como ele antecipa algo que você não resgatou, basicamente diminui o valor das suas cotas naquele fundo. Então, quando você investe ali num fundo de investimento da XP, do Itaú, do Bradesco, todos eles têm come cotas. Quando você investe em fundos de previdência, já não tem come cotas. Isso é legal. E, e essa pode ser uma estratégia, né, para os filhos, né, de repente Claro. o seu filho criança, né, daqui 10, 15 anos, um dinheiro para a faculdade dele ou para, de repente, um outro gasto até para nós mesmos, né? O problema é quando você programa algo que você vai gastar depois de 10 anos e aparece alguma coisa e aí acaba complicando. Então, teria que ter certeza que não vai precisar usar o dinheiro, né? Exato. E é por isso, Léo, que é legal. Lembra aquela pergunta que nós falamos há pouco, né? Como eu faço para começar a investir? Então, começa ali montando a reserva de emergência, tem aquele dinheiro para imprevistos, né? Por quê? Porque, de fato, você coloca esse dinheiro na Previdência com planejamento de longo prazo. Se der alguma dor de barriga, você não vai mexer no dinheiro da Previdência, você tem que ter outro para isso, né? E o legal da Previdência, gente, principalmente na questão da Previdência infantil, né? Puxa, eu sei que, inevitavelmente, daqui 10, 12, 15 anos, tem a faculdade dos filhos, tem um curso no exterior, tem um intercâmbio, tem aquela festa debutante, né? Quero mandar minha filha para Disney, para Orlando. O planejamento pode começar agora. Então, a Previdência Infantil é um produto que, às vezes, você começa com R$ 100. E o legal da Previdência, Léo, são os aportes. Então, de repente, entrou uma graninha extra, faz um aporte na Previdência. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é: faz uma previdência infantil. Quando chegar o aniversário do seu filho, da sua filha, os avós, os tios sempre vêm com aquela, né? Olha, como eu não sei o que comprar, tô dando dinheiro para ele. Você vai falar o seguinte: não dá dinheiro, não, faz um aporte na previdência dele. É a melhor coisa, Léo. Que legal, ótima ideia. Eu nunca tinha É, pensado nisso, mas é verdade, às vezes a pessoa vai dar um presente, a criança vai brincar um dia e não vai usar é, mais, né? exato. Fala o seguinte: faz um aporte na previdência dele que será inesquecível. Ele vai te agradecer. Will, você como uma pessoa que tem bastante experiência, essa pergunta me surgiu por um colega meu, também da profissão, da mesma profissão que eu. Pô, vou começar a investir porque eu fiz um curso tal de trade
tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viver disso, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, quais as vantagens da pessoa contratar um assessor, ou um fundo, né? Então, por exemplo, aquele fundo, vou pagando todo mês tanto, ou de repente eu, Léo, eu gosto, eu vou fazer isso e estou disposto. Só complementando, eu já fiz alguns cursos, né? A gente já conversou. Eu já cheguei a fazer curso com um médico e fico pensando, cara, esse cara às vezes está numa cirurgia e a cabeça dele às vezes está no. Porque, querendo ou não, ninguém gosta de perder, né? De O cara jeito tá nenhum. perdendo, tá perdendo ali, vai mudar o psicológico dele e talvez influenciar no que ele faz no dia a dia, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de coisa, e claro que tem, né? Dá para fazer de todas as formas, mas os prós e contras de fazer pela sua experiência que já chegou para você. Legal, legal, Léo. Essa pergunta é maravilhosa, né? E tudo na vida tem os prós e os contras, né? E você investir sozinho e ter um assessor, ter um gestor de fundos, né, para te auxiliar nisso, também tem os prós e os contras. E a primeira questão que eu quero levantar aqui chama-se conveniência. Essa é a primeira questão, conveniência, tá? Até para responder essa pergunta, eu faço uma analogia, né? Se você parar num posto de combustível, enquanto abastecem o seu carro, você vai até a loja de conveniência comprar uma garrafinha de água mineral. É muito provável que você vai pagar um valor muito maior do que se você parasse num supermercado, estacionasse seu carro, fosse até a gôndola, pegasse a fila do mercado e ainda assim a água estaria na temperatura ambiente. Na loja de conveniência, você deu 3 passos, pegou a água geladinha, passou no caixa, pagou e já matou a sua sede, tá? Então isso chama-se conveniência. Isso tem um preço? Tem um preço. Ponto, né? Então, quando eu comparo investir sozinho e investir com assessor, com profissional, com alguém que tem experiência no mercado, o primeiro fato é conveniência. Então você fala, olha, não que eu não vá acompanhar, eu quero estar próximo, né? Eu quero entender a fundo, mas eu sei que tem alguém me dando um suporte em relação a isso. Primeiro ponto é conveniência. O segundo ponto, Léo, é conhecimento, tá? Ó que legal. E para falar sobre conhecimento, eu também faço uma analogia, né? No final do ano passado, eu estava ali, dezembro, começo de janeiro, recesso de aulas, de palestras, e aí eu inventei de pintar minha casa. Rapaz, foi a pior coisa que eu fiz. Eu gastei 3 vezes mais do que eu gastaria de tinta, sujei tudo. Ou seja, resumindo, eu falei, cara, era melhor eu ter contratado um pintor. Por quê? Porque eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento nisso, tá? Então, às vezes, parece que é mais caro contratar um profissional do que fazer sozinho, fazer por conta. Só que depois você percebe que vem naquilo que você falou, Léo. Puxa, eu dei uma ordem de compra errada, ou esqueci de dar uma ordem de venda e desvalorizou, e aquela preocupação, como você falou do médico. A nossa vida, nós temos a nossa atividade principal. Você é médico, você é advogado, você é arquiteto, você é professor. Você tem que focar naquilo que te gera receita, que gera renda. Depois você, se tiver um tempinho, se tiver experiência, se tiver prática, vai lá e faz por conta. Se não tem, vai delegando isso, porque aí você ganha a conveniência que eu falei agora há pouco e conta com a experiência, né? Até para fechar esse ponto, Léo, eu uma vez discutindo com os amigos, nós falamos o seguinte: o que que é melhor, fazer o próprio churrasco ou contratar um churrasqueiro? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ah, eu gosto de fazer o meu churrasco. Tá bom, mas você não vai socializar. Você vai ficar na churrasqueira e o pessoal pede carne, pede aquilo, você não para. Outra coisa é você falar, eu vou contratar um churrasqueiro, ele vai cobrar um valor X, eu ganhei conveniência. Eu estou socializando, estou batendo um papo, mas eu paguei por isso. Investir é a mesma coisa. Mas um ponto importante, gente, não delegue 100% de maneira cega, né? Não feche os olhos. Por quê? Porque, infelizmente, né, a gente tem que falar disso, tem muito oportunista no mercado, né? Gerente de banco, até assessores de investimentos, viu, gente? Tem muita gente que, às vezes, não vai te oferecer o que é bom para você, vai te oferecer o que é bom para ele. Então, o conhecimento é libertador. Conhecer um pouco de tudo que você está investindo, que você está movimentando, é importante. Mas
vai acompanhando, vai delegando, mas conheça, né? Não confie cegamente. Esse é o ponto. Se você confiar cegamente, será que de fato seria o melhor que ele estaria fazendo, né? Porque aí, se você conhece, você questiona, né, Léo? Peraí, você está falando para eu investir em COI aqui, mas COI não, peraí, não é bem assim que funciona, né? Você está falando para eu investir em título de capitalização? É isso mesmo que você está falando? Você está falando para eu comprar um título de capitalização? Não. Eu sei o que é um título de capitalização. Então, gente, hoje no YouTube tem conteúdo, tem páginas na internet. Você assiste um vídeo ali de 5, 10, 20 minutinhos, você já tem uma noção de cada assunto. E é legal ter essa noção. Não precisa também confiar cegamente ali, porque infelizmente tem a questão da ética profissional, viu, Léo? Excelente. Até o conhecimento ele é libertadora, né? É libertador. Então, para você, aquelas contas do começo, do imóvel, e é uma decisão sua, né? Querendo ou não, é o seu dinheiro que está saindo, é um imóvel seu, ou um carro, ou um investimento, e se der certo ou errado, quem vai se beneficiar ou não é você, né? Pessoal, eu queria deixar aberto para vocês fazerem as perguntas. A gente começou um pouquinho mais atrasado, Will, se você puder ficar mais um pouquinho, só para a gente Claro, com completar. certeza. Vou só parar o compartilhamento da tela, né? Porque só para a gente poder ver aqui o nome de todo mundo, mas fiquem à vontade, viu, gente? Perfeito. Vou Deem o deixar aberto. feedback também, né, Léo? Fiquem à vontade. Acho que o Esteves abriu o Eu microfone. queria, não é complementar, mas contar um pouco de história, né? Boa, Primeiro, Esteves. parabéns pela palestra aí, tá palestra bem fluida, bem didática, bem acessível, né? É um debate complexo, mas uma linguagem bem acessível, né? Uma coisa também que é importante é que até tem pesquisas nessa direção que falam que a gente tem dificuldade de guardar dinheiro para o futuro, que a gente não consegue se imaginar idoso, né? Então é muito comum a gente ouvir isso, falar, pô, eu tenho que aproveitar o dinheiro agora, não sei se vou morrer ou não, ou pô, vou guardar dinheiro depois que eu ficar velho, não, vou fazer o que com esse dinheiro velho, né? Então, é importante a gente olhar a realidade, né? Então, você olhar a sua família e a família dos seus amigos, né? Então, é muito comum a gente encontrar, assim, aquela tia que era rica e abastada, né? Quando você era jovem, a tia era rica e abastada. E hoje, você tem que eh, entrar na vaquinha da família para ajudar a tia que envelheceu, o patrimônio depreciou, né? Não guardou dinheiro direito, e aquela tia que era rica 30 anos atrás, agora você tem que dar um dinheiro para comprar remédio, né? Então, Pois eu sei é. que é forte falar isso, mas a gente precisa fazer esse exercício, né? Olha do lado. Então, se você olhar, igual na minha família, a gente sempre fala da avó Dirce, né? A avó Dirce não precisa da gente, não precisa de ninguém. Ela fez o planejamento dela lá bem, de forma humilde, mas ela conseguiu e ela é tranquila, ela viaja, ela ajuda o pessoal aqui e ali, né? Mas foi com muito esforço feito lá atrás, né? Então a gente precisa, e sábado de manhã, igual você falou, né? Falar que, olha, nossos filhos têm tanta idade. Por exemplo, eu tenho 56 anos, meu filho tem 24, né? Então, assim, tenho mais passado que futuro, né? Então, se você não faz um planejamento igual você falou, não complemente seu planejamento com um seguro de vida. Não trabalha bem, proteger sua renda aí com seguro de vida, previdência privada e tudo mais, né? A gente pode chegar nesse ponto, né? A gente pode envelhecer, o patrimônio depreciar, a gente se aposentar da gloriosa hora, não ter mais esse dinheiro que a gente recebe, e aí, lá na frente, a gente vai falar, caramba, puta, eu devia ter feito isso lá atrás, né? Sensacional, viu, Esteves? E é a pura realidade, né? As estatísticas mostram isso. A expectativa de vida nossa só aumenta, só aumenta.
né? Hoje a gente percebe pessoas com 70, 80, 90 anos ativa. E qual que é o desafio? É se preparar financeiramente para a longevidade. Esse é o desafio, né? A probabilidade joga a nosso favor. As chances de chegarmos aos 70, 80, 90 anos está jogando ao nosso favor. Mas financeiramente nós estamos preparados para isso, não é? E o que o Esteves comentou foi maravilhoso. Eu sempre termino, às vezes, a minha palestra dizendo o seguinte: qual que é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e netos? Sabe qual que é o maior legado, gente? É não depender deles financeiramente. Esse é o maior legado que a gente pode deixar. Não depender deles financeiramente. Porque isso que o Esteves trouxe, gente, é forte, mas é a pura realidade. Eu conheço pessoas que, como ele comentou, é a tia que viajava todo ano, trocava de carro a cada 2, 3 anos, mas na hora do velório a família teve que fazer uma vaquinha para fazer o enterro. Isso é triste. Isso é triste, não é? Mas por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não tiveram essa educação financeira, não tinham noção de planejamento financeiro. O Brasil sempre viveu períodos de hiperinflação. A hiperinflação incentivava o consumismo. Eu preciso comprar porque amanhã vai custar mais caro. Então, esse consumismo a gente carrega até hoje, né? Então, às vezes, a pessoa tem um carro com 2 anos de uso e já quer trocar por outro, né? A pessoa, e não estou falando que esse é o problema. Posso trocar de carro todo ano, mas eu já fiz a lição de casa, eu já tenho ali um seguro de vida, uma previdência, uma reserva financeira, um planejamento para minha aposentadoria. Se você fez isso, tudo bem. Aí você troca de carro, aí você viaja, você toma o seu vinho, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é fazer isso sem pensar no amanhã, porque isso vai custar caro. Isso vai custar caro. Até, Will, tem uma coisa que eu lembro de ter ouvido falar, muita profundidade, mas a gente está também aí invertendo a pirâmide etária, né? Então, isso que você falou a respeito de não depender dos nossos filhos, não só isso, né? Não depender da próxima geração, porque a próxima geração também não vai ter tanta gente Para dar esse suporte, né, para Léo? poder Perfeito. nos. É que o áudio do Léo deu uma cortada, mas o que ele comentou, gente, é a realidade. As famílias de antigamente tinham 7 irmãos. Então, puxa, 7 irmãos ajudam a pagar o plano de saúde do pai e da mãe. Hoje, a quantidade de filhos por família reduziu drasticamente. Então, o que o Léo trouxe é isso, né? Então, é o seguinte: como que eu vou fazer o meu único filho pagar o meu plano de saúde? Ou minha única filha pagar o meu plano de saúde? Custear os meus remédios, né? Ajudar ali com as minhas compras. E aí e aí, gente, né? Trazendo até uma questão mais subjetiva, eu acabo podando eles de se desenvolverem, de crescerem, porque eles estão deixando de fazer o projeto deles para cuidarem dos pais, porque os pais não se planejaram financeiramente. Isso é forte, mas é a realidade, né? É o famoso sad but true, né? Não tem jeito. Aliás, excelente, eu sei que você gosta, para quem conhece aqui, é uma música muito boa, né? Pois é. Pessoal, Agradecer a Eli, viu? Perdão, Léo. A Eli gostou da palestra. Que bom, Eli. Obrigado, viu, pelo carinho. obrigado, pessoal. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida ou algum comentário. Eu acho Eu queria que. agradecer aí também. Obrigado, pessoal. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, obrigado a todos. Foi um prazer receber o Will aqui, um parceiro de longa data. Excelente palestra. Obrigado pela participação de vocês. Acho que foi um espaço enriquecedor de conhecimento, né? A gente saiu daqui complementar ao ano passado, então saímos aqui mais preparados aí para as nossas finanças. Obrigado a todos e até a próxima palestra. Obrigado, gente. Obrigada, Sucesso. pessoal. Ao Will e pessoal, os Tchau, meninos da Glaboral obrigada. também, Valeu, gente. viu? Tchau, Até a Obrigado, gente. próxima. Obrigado, Eli. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau. Um abraço. Tchau.